Às vezes eu fico aqui pensando, imagina se a China, uma aliada da Rússia, nesse novo reordenamento da geopolítica internacional, resolvesse mandar um WhatsApp ali para a Ucrânia e falar assim: Ucrânia, deixa comigo que eu vou negociar a paz entre vocês. Imagina se isso por um acaso acontecesse. Imaginou? Isso está acontecendo exatamente agora. E eu separei 4. E o quinto ponto é um bônus. Então são 5 pontos principais para você compreender como a China pode solucionar a guerra na Ucrânia. 4 pontos e o quinto é um bônus, é muito especial. Fica aqui nesse vídeo, então simbora! Separei para você aqui os pontos nesse material aqui em PDF. Se você quer ter acesso a ele, entre em nosso grupo no Telegram e aí com tranquilidade você vai poder baixar ou em nossos grupos de WhatsApp, grupo de conteúdo, geografia, geopolítica, aprendizagem e tudo mais. Primeiro ponto, gente. No dia de ontem, isso mesmo, o presidente da China, o Xi Jinping, bateu um telefonema com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. O papo foi bastante amistoso e foi bem interessante, porque durante essa conversa surgiu uma ideia aí na cabeça da China. Aliás, a China já ligou com essa intenção aí para trocar esse lero-lero com a Ucrânia. E mediante essa conversa, onde o ponto principal foi a guerra, aliás, é a guerra na Ucrânia, o presidente chinês falou o seguinte: ô Vladimir, a parada é a seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou enviar, presta atenção, eu vou enviar um embaixador chinês e um ex-embaixador chinês que atuava na Rússia. Vou mandar aí para a Ucrânia para a gente começar a pensar em algumas propostas, estratégias, um verdadeiro plano para a gente conseguir chegar em diálogo, juntamente também com a Rússia, em um momento de paz. Primeiramente, de repente, ali um cessar-fogo e futuramente um caminho para a paz. Ô Vladimir, deixa comigo, tá? Eu tenho um zap aqui do Putin. Tô falando aqui contigo, já vou mandar um zap para ele para a gente começar a organizar esse pagode aí que vai ficar bom. Olha a ideia do Xi Jinping, foi isso que aconteceu, gente. Ele entrou em contato, né, com Volodymyr Zelensky, papo vai, papo vem, ficou decidido que o Xi Jinping irá enviar pessoas do alto escalão do seu governo para bater um papo com Zelensky, ouvir as suas demandas e aí sim buscar alguma alternativa que possa promover a paz. Só que antes da paz se concretizar, é necessário primeiro pensar num cessar-fogo. A etapa da paz ela é um pouco mais distante, infelizmente. Eu acho que o ponto de conversa, o ponto de análise nesse atual cenário seria um cessar-fogo imediatamente. Acho bem difícil a Rússia fazer o movimento de retirada de suas tropas de um território que ela supostamente conquistou dentro de solo ucraniano. Então, fazer essa devolutiva acho bem difícil, bem improvável. Impossível? Não, impossível não. Improvável? Improvável sim. Até aí tranquilo? Beleza. Rodrigo, por que esse movimento chinês é tão importante? Porque se você parar para pensar, estou aqui analisando o ponto 2, tá? Porque se você parar para pensar e analisar um pouquinho, deixa eu marcar aqui, ó, ponto 2. Se você parar para analisar um pouquinho e você pega as maiores economias, as grandes potências do mundo, principalmente ali olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, você tem a China como o único país que teoricamente está alinhado e aliada à Rússia. Logicamente que a China ela tem uma postura ali mais de neutralidade, uma postura amistosa. Ela não cutuca a ferida, não coloca o dedo no zóio ali da Rússia, criticando, falando que tem que acabar com a guerra, tá errado e tudo mais. Não faz isso, tá? Então ela meio que coloca ali um paninho quente, tá? Para ficar mais tranquilo, porque a China é uma grande parceira comercial da Rússia. E diga-se de passagem, tá? Hoje, o gás e o petróleo russo têm como principal cliente a China. A China hoje é o país que mais compra
petróleo e gás russo. Então, ela não quer, hipótese alguma, estragar a relação primordial para ela, que é a econômica. Além disso, existe também um alinhamento entre China e Rússia, um alinhamento de ideias, principalmente um cenário em que esses países desafiam o poder político, o poder de influência do mundo ocidental. E aí, quando eu falo mundo ocidental, logicamente, agora você já deve estar pensando nos Estados Unidos da América e também algumas potências da Europa. Bacana até aí? Então, por que esse movimento chinês ele é importante? Nesse xadrez, já estou no terceiro ponto, nesse xadrez da geopolítica, como a China vai se posicionando contrária aos Estados Unidos, ela também tenta reforçar e desenvolver a sua diplomacia, né? Se você pegar ao longo da história, nós sabemos que a China nunca foi conhecida como um país com a diplomacia, com diálogo, com resolução de conflitos, assim, fervendo, né, consolidada no cenário global. Essa não é a China. A China é muito mais conhecida como a pujança econômica que ela tem, principalmente aí dos anos 2000 para cá. Esse é o destaque da China. E ela se manteve bem neutra em relação à questão de mediação de conflitos. Mas recentemente ela conseguiu uma grande vitória ali, conseguindo aproximar países com uma rivalidade histórica, né, que seria a Arábia Saudita e o Irã, e ela está surfando essa onda. Deu bom ali? Então vamos tentar agora entre Ucrânia e Rússia. Ponto importante para a gente observar. E se isso funcionar, se isso for à frente, digo, nem deu certo, estou nem falando isso. Se isso funcionar, for à frente, e a Ucrânia entender que, de fato, a proposta chinesa é boa, sim, cara, validei, gostei do nosso bate-papo, coloca para frente. A China tem uma porta ali de entrada, principalmente para dialogar também com os países da Europa Oriental, que seria mais o leste europeu, ali próximo à área de influência da Rússia. A China não é boba nem nada, está percebendo que essa influência, esse movimento geopolítico também é importante. Tanto quanto econômico, Rodrigo, depende da visualização do Xi Jinping, mas acredito que para ele, nesse atual cenário, o plano econômico é muito mais relevante. Bom, quarto ponto para você. Eu já te falei para ficar até aqui, porque o quinto ponto é o mais incrível, é o mais importante de toda essa grande análise que eu estou trazendo para você. Rodrigo, qual é a relação aí China e Ucrânia? Tem relação? Tem uma relação econômica muito forte. Até o ano ali de 2021 para 2022, aliás, antes da guerra começar, a principal parceira econômica da Ucrânia, adivinha quem era? Isso mesmo, a China. Então existe ali uma proximidade diplomática, uma proximidade na relação política e uma proximidade principalmente econômica. Com esse desfecho da guerra e a China não tomando um posicionamento de fornecer armas para a Ucrânia, mas também não fornece armas para a Rússia, essa neutralidade, mas com um discurso mais alinhado à Rússia, pró-Rússia, né? A gente percebeu que a relação entre Ucrânia e China deu uma esfriada, né? Ô China, tu não se posiciona, poxa, tu não tá comigo, então você tá contra mim. Ô Ucrânia, poxa, também não é por aí, né? Parceiro aqui, Putin, aqui, vizinho, gente boa demais. Vamos resolver, gente. Vamos resolver. Tá todo mundo errado, pronto. Tá todo mundo errado. A Ucrânia tá errada, a Rússia tá errada, só eu, China, que tô certa mesmo, tá? Então vamos resolver, porque essa relação econômica entre Ucrânia e China existe ainda. É a principal, Rodrigo? Não mais. Mas percebe que ainda existe essa relação econômica muito forte e agora, muito provavelmente, o novo caminho vai se abrindo para um diálogo. Diálogo, uma tentativa, uma busca, um caminho ali. Olha, achei um caminho para a gente dialogar sobre a paz. Dialogar sobre a paz, tá? Bom, você ficou até agora esperando a parte 5, então vamos para a parte 5. Eu disse que é a mais importante. E se você chegou até aqui, escreve aqui no comentário assim, top parte 5, só para eu saber se você ficou comigo até esse momento do vídeo. Top parte 5, deixa o teu comentário aqui, que ele é valioso demais para o nosso trabalho. Parte 5, gente, é essa pergunta. É possível a China de verdade, Rodrigo, negociar paz? Resposta, tá? Na minha visão, possível é, tá? É possível? É. Só que é improvável também. Visto esse laço econômico e esse alinhamento político que a China tem com a Rússia, provavelmente, tá?
esse acordo, essa proposta de enfim chegar à paz, dificilmente sairá das mãos da China. Mas é uma atitude louvável e importante da China de buscar diálogo. Acredito que antes da paz, um cenário mais possível seria um caminho para um cessar-fogo. Tá? Isso eu acho mais possível. Então, é possível a China negociar a paz? Possível é, só que improvável. Mudando a pergunta, é possível a China buscar um cessar-fogo ali entre as partes e conseguir algum resultado em relação ao cessar-fogo? Muito mais provável. Possível? É, só que é muito mais provável do que conseguir a paz. Se um acordo for estabelecido e um critério da Ucrânia for devolva o território que você anexou, Rússia, manda de volta. Gente, se o motivo, a questão para ter a paz foi esse, lamento informar, a Rússia não vai devolver. Acho que isso está claro para todo mundo. Agora, dá para negociar um cessar-fogo? Acho que é algo muito mais viável do que pensar na paz. A paz tem que ser pensada? Logicamente, sim, lógico. Só que antes de chegar a um acordo de paz, primeiramente ali, ponto, denominador comum, após o denominador comum, buscar de fato um cessar-fogo. Bacana? Um vídeo denso para você sobre geopolítica nesse dia maravilhoso, nessa tarde maravilhosa. Tarde e noite já, né? Tarde e noite manhã. Dessa quinta-feira. Deixa o teu like, ele é importante demais aqui para o nosso trabalho. Faz a tua inscrição. Tem gente que vem aqui e não faz a inscrição. Faz a sua inscrição aqui no canal. No mais é isso. Fico por aqui. Deu like? Like de novo. E ó, não pula propaganda. Deixa a propaganda acontecer. Dinheirinho! Eu fico por aqui, um forte abraço, um beijão no teu coração e vamos! Vamos!